Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou Raíssa do Crochetizando, essa que passou agora é a Ruana. E eu vou ensinar pra vocês hoje o passo a passo dessa capa de almofada. Ruana passa novamente. Dessa capa de almofada em crochê. Aqui é como vai ficar a parte da frente. E aqui é como fica a lateral. E eu espero que vocês gostem. De antemão, já peço que vocês se inscrevam no canal. Ruana novamente. Já peço que vocês se inscrevam no canal. Se vocês gostaram, curtem. Se quiserem comentar alguma coisa, comentem. Sintam-se à vontade para compartilhar também o vídeo. E vamos nessa! A gente vai iniciar com o círculo mágico, segurando a ponta do fio, dá uma volta ao redor de 2 dedos, prende lá no terceiro dedo e vai pegar esse fio aqui. A gente vai trabalhar com esse fio, que é o fio que tá saindo lá do novelo. A gente dá como se fosse um pontinho baixo aqui nesse fio. Feito isso, eu vou alongar esse fio aqui, porque nós vamos fazer 8 pontos puff dentro desse círculo mágico. Então, aqui eu vou alongar, porque essa alongada já é correspondente à primeira laçada do ponto puff. Então, alonguei, mais ou menos na altura de um ponto alto. Dei uma laçada no fio, puxo aqui por baixo. E vou dar mais uma laçada no fio. Ponto puff são 3 laçadas, então, aqui eu alonguei e dei mais 2 laçadas. Aí a gente finaliza, dá uma laçada, puxa o fio por dentro e fecha esse ponto. Agora a gente vai fazer 8 vezes o ponto puff. Uma laçada, 2 laçadas e 3 laçadas. Puxa esse fio por dentro de todas as laçadas e por dentro do encerramento aqui desse ponto, puxa. E fecha. Aqui nós temos 2 pontos puff, vamos fazer mais 6 e eu volto para mostrar como finalizar essa carreira. Aqui, para finalizar a carreira, eu fiz o último ponto puff, vou fechar e aí vou soltar a agulha dessa alcinha, eu dei uma puxada para deixar ela um pouco mais alongada. E aí, no ponto de base desse primeiro ponto, do primeiro ponto puff que a gente fez, vou inserir a agulha de trás para frente. Vou puxar esse fio lá para trás. Puxei essa alcinha lá para trás, soltei novamente. Vou inserir a agulha entre os 2 pontos puff e vou inserir também aqui na alcinha. E a gente vai fazer agora, puxei a alcinha pra frente, a alcinha, ó, deixa eu explicar melhor. Aquela alcinha tá solta. Inseri a agulha e passei por dentro da alcinha. Agora, eu vou puxar esse fio por dentro da alcinha e pra frente desses 2 pontos puff. Agora, a gente ficou com a alcinha aqui, passa o fio por dentro dela. Puxa, que a gente vai fazer esse trabalho, vai ser basicamente de pontos puff. Agora, a gente vai fazer um aumento. Esse aumento vão ser 2 pontos puff entre
esses 2 pontos puff aqui. Entre todos os pontos puff, a gente vai fazer 2 pontos puff. Então, puxei, que representa a primeira alcinha, a primeira laçada. Vou fazer a segunda, puxa, e a terceira. E puxa. Fechei aqui. Fechei. Agora eu vou fazer mais um ponto puff aqui dentro. Lacei uma vez, puxei, lacei 2 vezes, puxei, lacei 3 vezes, puxei. Laça e passa por dentro de todos os fios que estão na agulha e fecha. E eu vou repetir esse mesmo processo por toda a carreira, fazendo 2 pontos puff dentro de cada espaço entre pontos puffs. Vou fazer aqui com vocês mais um. No próximo espaço, entre 2 pontos puff, vou fazer mais um ponto puff. Esse gemido, caso tenha saído no som no vídeo, foi meu neném. Fecha e faz mais um no mesmo espaço. E aí, vocês terminam essa carreira dessa mesma forma. Em cada espaço entre 2 pontos puff, faz 2 pontos puff. Do mesmo jeito. Até finalizar a carreira. Quando finalizar a carreira, fecha ela da mesma forma que a gente fechou essa aqui, tá? E a gente inicia pra gente iniciar a próxima. Pronto, finalizei essa segunda carreira. Agora eu vou fazer a terceira carreira. Nessa terceira carreira, a gente vai fazer também de pontos puff. Eu finalizei, já iniciei da mesma forma como eu ensinei a iniciar as demais carreiras. E aí, a gente vai fazer um aumento e um ponto puff. Um aumento, um ponto puff. Um aumento, um ponto puff. Dentro dos aumentos, a gente faz um aumento. Onde não tem nenhum aumento, a gente faz só um ponto puff. Dentro do aumento, a gente faz um aumento e assim até finalizar a carreira. Deixa eu mostrar na prática como fica, né? Já fiz aqui, já alonguei, que é referente à primeira laçada, como já falei nas outras carreiras. Dá mais uma laçada, puxa, mais uma laçada e puxa. Laçada na agulha, puxa todos os fios e finaliza. E faz a mesma coisa. Aqui, o fio, ele tá bem mais fino do que ele tava anteriormente. Então, eu vou fazer uma laçada a mais. Não há necessidade, como aqui é ponto puff, o ideal é que eles fiquem mais ou menos do mesmo tamanho, gordinhos, da mesma espessura. Então, eu vou fazer uma laçada a mais pra suprir essa necessidade, tá? Não tô vendo necessidade de cortar o fio. Fazer uma laçada, 2, 3. Como o fio tá muito fininho, vou fazer a 4ª laçada. E vou puxar em todos, finalizar. Vou fazer a mesma coisa. Só que aqui nesse espaço eu vou fazer só um ponto puff. Aqui eu fiz 2, que é referente a um aumento. E aqui eu vou fazer 1. 2, 3. Como o fio não voltou à espessura normal, vou fazer a 4ª. Se até o final do trabalho ele ficar com essa mesma espessura, eu vou fazer 4 laçadas até o final. Finalizei. No próximo, e aí você vai fazer isso até finalizar a carreira. E quando finalizar a carreira, na próxima carreira você vai fazer um aumento e 2 pontos puff individuais. Um aumento e 2 pontos puff. Nessa carreira é um aumento, um ponto puff. Um aumento, um ponto puff. Na próxima, um aumento, 2 pontos puff, até você chegar
na carreira no diâmetro do seu banquinho. O meu, ele tem 29 centímetros. Perdão, ele tem 28 centímetros. Então, eu vou continuar aumentando até chegar ao 28 aqui. Um ponto puff, um aumento, um ponto puff, um aumento, um ponto puff. Na próxima, um aumento, 2 pontos puff, um aumento, 2 pontos puff. Na próxima, um aumento e 3 pontos puff. Na próxima, um aumento, 4 pontos puff. Na próxima, um aumento, 5 pontos puff. Até chegar no tamanho que você quiser, no tamanho do seu banco. No caso, eu vou continuar aumentando até chegar ao diâmetro de 28 centímetros, que é o diâmetro do meu banco. Então, eu volto quando chegar nesse tamanho que eu desejo, tá? Aqui, eu finalizei o diâmetro que eu queria. É sempre bom fazer passando um pouco do tamanho do seu banco, porque senão vai ficar esticando demais, tá? Então, faça um pouquinho maior. No caso meu, eram 28 centímetros de diâmetro, eu fiz um pouco maior que isso, entre 29 e 30. E aí, a próxima carreira, nós vamos fazer sem nenhum aumento. Um ponto puff entre os pontos puff da carreira anterior. Um ponto puff aqui, um aqui, um aqui, até finalizar a carreira. Eu vou iniciar com vocês. Vou começar a carreira da mesma forma que a gente começou as demais carreiras. Faz aqui. Iniciar novamente. Aqui fica como um ponto baixo, alonga e faz um ponto puff. Vocês podem ver que o fio já tá na espessura normal novamente. Então, eu tô fazendo três laçadinhas. E aí, vocês fazem um ponto puff em cada espaço entre 2 pontos puffs da carreira anterior. 1, 2, 3. Mais um ponto puff. E segue dessa mesma maneira até finalizar a carreira. Quando finalizar a carreira, eu volto, porque a próxima carreira é a penúltima carreira e ela é diferente dessa carreira aqui, tá? Então, façam sem nenhum aumento, um ponto puff entre cada 2 pontos puffs da carreira anterior. Já finalizei essa carreira. Como vocês podem ver, essa carreira aqui, ela não teve nenhum aumento e também nenhuma diminuição. Vocês podem ver que ela ainda ficou bem aberta. Essa parte aqui, ela não vai ficar na parte do assento, ela já vai ficar dobrada. Então, a gente precisa que essa peça feche. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer diminuições agora. A minha peça, ela finalizou com um aumento e 3 pontos puff. No caso, finalizou essa carreira com 40 pontos. Eu vou distribuir 4 aumentos aqui. Eu vou fazer 8 pontos e um aumento, 8 pontos e uma diminuição, 8 pontos e uma diminuição. No caso de vocês, caso tenha parado, por exemplo, nessa carreira, que é um aumento e 2 pontos puff, vocês vão fazer a mesma coisa, vão contar a quantidade de pontos e dividir por 4, que vocês vão colocar 4 diminuições. E aí, a quantidade que der, vocês vão fazer essa diminuição, certo? Então, aqui eu vou fazer 8 pontos puff, pula 1. 8 pontos puff, pula 1. Perdão, gente, falei errado pra vocês. Eu vou fazer 9 pontos puff e pular 1. Por quê? 40 dividido por 4 dá 10. Então, eu vou fazer 9 e o 10º é o que eu vou pular. E aí, vai ficar a quantidade certinha. No caso de vocês, se vocês tiverem feito, por exemplo, nessa carreira aqui. Essa carreira aqui tem 36 pontos. Então, vocês vão fazer 8 pontos puff e pular 1. 8 pontos puff e pular 1. Nessa aqui tem 24.
Vocês vão fazer 7 pontos puff e pular um, 7 pontos puff e pular um. E assim, sucessivamente, se vocês fizerem mais carreiras, vocês vão ter que fazer esse cálculo também para fazer 4 diminuições. Então, eu vou fazer aqui 9 pontos puff e pular um. Aqui, vamos fazer o primeiro. 1, 2. No caso, a primeira já era a que tava aqui. Vou fechar. No próximo. 1, 2, 3. Agora a terceira. A quarta. O quarto, no caso, que é o quarto ponto puff. Quinto. Sexto. Sétimo. Opa. Oitavo. E nono. Fiz 9 pontos puff. Aqui não faz. A gente passa para o próximo. E faz mais 9 pontos puff até finalizar essa carreira. Tem que ter 4 diminuições. Pronto, já finalizei essa carreira de diminuições. Vocês podem ver que ele já tá mais fechado, nosso trabalho. E agora, o que a gente vai fazer? Essa é a última carreira, e essa carreira ela vai fechar ainda mais o trabalho. A gente vai fazer uma carreira, eu iniciei da mesma forma que a gente iniciou as outras carreiras. E aqui já representa o primeiro ponto baixo. Ao invés de alongar aqui, eu já vou passar para o próximo ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo em cada espaço entre os pontos puff. E vou fazer isso até finalizar a carreira. Vocês vão observar que ele vai fechar mais ainda esse trabalho. Vai fazendo um ponto baixo em cada espaço. E aí, quando finalizar, eu volto pra gente encerrar a nossa capa de banco. Finalizei essa última carreira e a nossa capa agora já tá com cara de capa. O que a gente vai fazer para os últimos acabamentos? A gente vai pegar a agulha de tapeçaria, já cortei. A gente vai pegar a agulha de tapeçaria e vai arrematar esse ponto aqui por dentro. Arremata o máximo que você puder. Se der 2 voltas, você dá. Se der 3, você dá. Quantas voltas esse fio aqui permitir passar por dentro, você passa, para ele ficar mais seguro, tá? E aqui, a gente vai, esse último ponto, eu não finalizei ele, eu cortei o fio, e aí a gente puxa esse fio, insere a agulha na agulha de tapeçaria. E no segundo ponto baixo, esse aqui foi o primeiro ponto baixo. Lá no segundo, esse aqui foi o último, aqui é o primeiro, aqui foi o segundo. A gente insere de trás pra frente essa agulha, puxa esse fio pra frente, que a gente vai fazer a alcinha agora desse primeiro ponto. Que ele tá tortinho porque ficou puxado, mas ele é pra ficar assim, como tá agora. E aí, observa da onde que esse fio tá saindo e insere de frente pra trás. Puxa, e aí você vai arrematar esse fio.
da melhor forma que você encontrar e de uma forma também que fique bem seguro, que ele não solte. E aí você vai, arremata esse fio e deixa esse acabamento invisível. E quando você acabar de arrematar tanto o fio do final do trabalho quanto o fio do início, caso o seu fio de malha tenha alguma falha, no caso o meu fio de malha, a falha dele era realmente essa questão da espessura, que ele tá com uma espessura e em alguns pontos do trabalho ele tinha uma espessura mais fina. E aí, a espessura fina dele durava durante muitos metros. Eu preferi, como o trabalho era todo em ponto puff, a forma que eu encontrei para driblar essa imperfeição do fio foi fazendo mais laçadas no ponto puff, para ele ficar homogêneo, para não ficar um ponto puff fininho e outro ponto puff mais gordinho. Então eu fiz dessa maneira. Você pode, no caso, se o seu fio tiver outros tipos de falha, se o seu fio estiver desfiando ou já tiver com um nó, tiver com uma costura, e você preferir cortar e dar um nozinho, também pode acontecer. E podem ficar outros fios aqui. Se ficar, no caso do seu trabalho, se ficarem outros nós, você arremata também e deixa o seu trabalho todo perfeito. E aí, quando terminar de arrematar todos os fios, sua capa para banco está pronta. Espero que tenha gostado, que vocês tenham gostado. E até a próxima!